Pessoal, hoje, nosso olhar, nós temos aqui o professor Luiz, biólogo, tudo bom? E vai nos fazer aqui o prazer de uma conversa, um bate-papo aqui sobre a questão do ambiente, do meio ambiente. Então, lembrando a vocês, compartilhem, se inscrevam no canal, comentem no nosso canal, ok? Então, começando nosso bate-papo. Tudo bom, aqui. gente? Tudo bom? Professor Luiz, um grande professor, biólogo, muito conhecedor da área do meio ambiente. Então, nós queremos primeiro perguntar a você, qual é a sua visão sobre as áreas verdes das grandes cidades? Então, vamos lá. Antes de falar de áreas verdes da grande cidade, eu acho que é fundamental a gente falar o seguinte, de como era antes de ser as grandes cidades. Como era essa vegetação? Como era essa mata? Que mata que era? Quais eram as vegetações que tinha aqui? Quais são os tipos de vegetais, as espécies vegetais, os animais que tinham nessa mata, nesse ambiente? O que aconteceu? Do que era? Como está? E onde vai chegar? Né? Esse é o grande problema, né? É o nosso olhar, como vocês falam, né? Aonde vai chegar? Como vai chegar? Então, era como? Vegetação primária, intocável. Aí começou a vir o quê? A população. E a população, como a gente sabe, não para de crescer. E como a população não para de crescer, o que acontece? A gente tem uma invasão muito grande de condomínios, de estrada, de prédio, de parque, indústrias, automóveis. E isso vai tomando espaço. A vegetação vai perdendo esse espaço, vai perdendo. O ambiente natural vai perdendo. As características do ambiente vai mudando. Aí muda o clima, muda a chuva, muda o solo. E isso vai se tornando cada vez mais grave. E aí chegou o ponto que está hoje. Há um baita de um desequilíbrio que é difícil de comentar. Onde não chovia, chove. Onde chovia, parou de chover. Calor intenso. Né? A gente sente falta de algumas presenças de algumas espécies vegetais. E aí, se não tem aquela espécie vegetal determinante para aquele ambiente, o animal que precisava daquele vegetal também não vai estar mais. E aquela questão que você tem lá, o animal, você tem lá o inseto, você tem a vegetação, isso tudo tem uma organização natural, né? Sim. Então, se não tem um inseto, aquele pássaro não consegue sobreviver. Isso. Ele não sobreviver, não consigo fazer uma dispersão de sementes. Isso. E aí o que acontece? Isso é exatamente, Flávio. Perfeito. Tem uma espécie de vegetal. Esse vegetal não está mais presente. Os insetos, né, ou mamíferos, ou anfíbios, ou répteis que se alimentavam, que faziam uso daquele vegetal, vai desaparecer. E esses animais aparecendo, principalmente aves, que é um dos maiores dispersores de semente que existe, também não vai estar mais presente. Aquele tipo de vegetal vai começar a faltar. E aí, consequentemente, chega aonde a gente está hoje, né? Nesse quase que desequilíbrio total. Vou falar quase porque está delicado. Ó, que bonito aí, voando aqui perto da gente. Quer participar da nossa conversa. A conversa é boa? É. E aí, o que acontece? A minha grande preocupação, né? O nosso olhar para o futuro tem que mudar. Se não mudar, você tem filha. Eu tenho um filho e tenho uma filha. Como é que eles vão fazer? Como que eles vão fazer, cara? Daqui 10, 15, 20 anos, 30 anos. E aí os seus netos, os meus netos? E tem até uma área da engenharia que é chamada biomimética, né? O bio de Vida. Natureza, de vida, e mimesis, que seria a questão da imitação, né? A biomimética, ela trabalha com a solução da natureza. Como é que a natureza resolveu um problema, como é que o homem pode adaptar essas questões, essas soluções? Né? Então, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que tudo uma questão de boa vontade do ser humano, e aí, querendo ou não querendo, entra a boa vontade política. Mas vamos deixar isso de lado. De todo mundo querer fazer, todo mundo querer ajudar. Né? Para que eu possa imitar a natureza, melhor do que imitar a natureza, eu ter a natureza respeitá-la, né? É natureza in natura. É assim, ó, eu costumo falar aos meus alunos. E aí, eu queria dar um oi para meus alunos aí, tudo bem com vocês? Beijo no coração do professor Luiz, cara. Eu falo para eles o seguinte, né? Você tem que ter a iniciativa de fazer o pequeno. Começa a fazer o pequeno, pequenininho, para ficar grande. Não adianta eu querer preservar, vamos preservar a floresta. Tá, tudo bem. O que você faz? Você separa a latinha de alumínio? Você separa o plástico? Você separa o plástico? Você pensa no que você vai consumir
O que você vai comprar? Ó, se eu comprar isso aqui, pô, depois eu vou ter que descartar. Não compra. É todo um ciclo que é gera um ciclo. Isso. Não compra. Não compra, não compra. O fabricante é que tem que se coçar, o fabricante é que tem que ir atrás para mudar completamente esse tipo de embalagem, esse tipo de produto. É o exemplo dos canudos, né? Os canudinhos. Isso, perfeito. O canudinho de plástico foi trocado pelo canudinho de papel, perfeito. Que pode ser biodegradável, né? Porque assim, se você parar para pensar e para analisar, a gente tem uma quantidade muito grande de produção de plástico. Né? Se você entrar no YouTube e colocar lá... Mas é uma coisa, é verdade mesmo que a gente está... Essa água que nós estamos tomando tem fragmentos de plástico? Comprovado, comprovadamente. É assim, ó, se a gente partir para um princípio da quantidade de plástico que é liberado, que é jogado no ambiente, uma quantidade gigantesca, existem um oceano de plástico. Se você pesquisar, você vai ver imagens de praias e de ilhas de plásticos que chega a ser absurdo. É assustador. É assustador que chegam nas praias. E aí o que acontece? Muitos animais acabam morrendo por se enroscarem, por ingestão e por se enroscarem nesses plásticos. Tanto é que existem ONGs que trabalham com barcos, com mergulhadores, num trabalho intenso. Para quê? Para conseguir tirar esses plásticos, essas redes, corda, que se prende a baleias, a golfinhos, foca, pinguim. É um trabalho intenso, é um trabalho lindo. Queria eu poder um dia fazer esse tipo de trabalho. Né? Você fez um trabalho também, trabalhando com essa questão da ir na praia, verificar a biodiversidade da praia. Sim, sim. Assim, ó, um pouquinho de história. Eu vou falar para você igual eu falo para meus alunos, se você me permite. Né? Okay. Um pouquinho de história. É assim, ó, quando eu era molequinho, né? Eu já não sou mais molequinho, né? Mas quando eu era molequinho, aí a partir dos 5, 6 anos, 7 anos de idade, eu frequentei muito Ubatuba. Eu sou perdidamente apaixonado por Ubatuba, né? Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela. E eu era molequinho, eu ia para Ubatuba e eu via toda aquela natureza que me encantava. Muito. Então, desde pequenininho eu sei nadar, então eu mergulhava, eu ia ver peixe, eu entrava no rio, eu ia buscar rã, pegar atrás de rã com meu tio. E desde pequenininho. E o tempo foi passando. O tempo foi passando, a natureza foi mudando, o homem foi alterando, uma ação antrópica muito grande. E aí a vida me levou a fazer a faculdade de biologia. Fiz a faculdade de biologia. Né? Tô dentro da pergunta que você fez ainda, né? E dentro da faculdade de biologia fui convidado pelos meus professores da faculdade a participar de um grupo. Nós tínhamos uma empresa de projetos ambientais e estudos ambientais, de meio ambiente. E entre esses projetos tinha um passeio para Ubatuba, que é maravilhoso, é maravilhoso. Aí a sociedade durou por um bom tempo, bons anos. Continuamos amigos até hoje, graças a Deus. Né? Um abraço aí para o professor Júlio, um abraço para a professora Miriam, o professor Marcos, fantásticos, fantásticos, grandes amigos. Mas cada um tomou seu caminho, eu continuei sozinho. E aí a coisa continuou, e o que eu percebo hoje, né, não hoje, quando eu falo hoje é de 10, 20 anos para cá, uma degradação em Ubatuba muito grande. E eu levava os alunos para ver isso, eles ficavam uns 2 ou 3 dias em Ubatuba. Então tem o mangue do Rio Escuro, em Ubatuba, que quando eu era molequinho, ele era maravilhoso. Hoje você vai em Ubatuba, você pisa nesse mangue, na entrada principal, o piso do mangue é mais duro do que essa mesa. É absurdamente alterado. Isso devido ao quê? Tem a estrada e tinha a Ponte Velha. A Ponte Velha está lá, sei lá, uns 3 bilhões de anos. E a Ponte Nova, que todo mundo fala da Ponte Nova, ela é nova, mas ela já deve ter uns 100 milhões de anos. Né? Tá lá há muitos anos também. A alteração foi tão grande, que há uns 20 anos atrás, 10 anos atrás, você passava por debaixo da ponte, ela tinha 5, 6 metros de altura. Era muito alta. Hoje você vai lá e você consegue, para você passar por debaixo da ponte, você tem que abaixar. Por quê? A oscilação de maré, de cheia e de vazão, nesse ambiente do manguezal, fez com que a areia se depositasse ali, devido às colunas da ponte. Agora você imagina como isso alterou o mangue, compactou o solo do mangue. E ficou muito triste. Por que ficou triste? Porque a vegetação natural dali, ela sofreu um abalo muito grande. E aí cai no que você falou. Se a vegetação sofreu um abalo, quem se abalou? Todo o ecossistema. E lembrando, né, o mangue é um aquela questão que a natureza quer ocupar os seus espaços. Sem dúvida nenhuma. Quando você tem lá uma enchente, é porque o rio ele quer ocupar o espaço que ele tinha. Isso.
Até a questão no mar também, tá ocupando o espaço que é dela. Perfeito. É do mar, né? Então você constrói uma casa com a sua praia individualizada ali, essa praia particular, ela tá no espaço que é do mar. E ele vai tomar. Vai tomar espaço. Ele vai tomar. O que é dele é dele. Um dia ele vai tomar. Um dia ele vai tomar, mas tá longe, calma. Ele vai tomar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente faz a ação. E a gente sabe, né, que na física já está escrito, para toda ação existe uma reação. Eu vou arriscar falar isso. Né? Na biologia também. Para toda ação existe uma reação. Você faz, aguarda que vai ter o retorno. Então faça o bem. Porque se você fizer alguma coisa que não for boa, a natureza vai cobrar. A gente tem a prova disso nos grandes desmoronamentos que estão tendo aí, enchentes que estão tendo. Por quê? Essa vegetação que tem aqui, ó, imagina isso aqui, ó, na Mata Atlântica, nas grandes montanhas. Segura toda aquela... Segura tudo, é maravilhoso, não mexe. Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte, né? Você pode usar, mas você tem que respeitar, né? Isso, eu falo para meus alunos o seguinte, ó, para ficar bom, não mexe. Não mexe. Agora, o cara compra um terreno lá em cima, lá no pé do morro, lá em cima. Aí ele desmata, ele faz patamar, ele tirou a sustentação do solo. Entendeu? Amanhã depois, se a chuva for muito forte, a probabilidade de deslizamento é muito grande. Porque é a alteração como vai causando no ambiente. E aí tudo isso leva a um caminho de consumo, né? O que eu consumo? Não falando só do plástico. Né? Quantos móveis ou quantas madeiras para portão, para telhado, muitas vezes são comprados e a gente não sabe qual é a origem. De onde veio essa madeira? Esse manejo, né? Esse manejo é bastante... De onde veio? Complicado. De onde veio? Essa madeira que foi comprada para fazer janela... Às vezes demorou 100 anos, 200 anos para essa árvore chegar até perfeito. A sua altura máxima. Existem algumas lojas que eu passo de carro na frente, aí tem umas chapas de madeira assim, ó. É lindo, é maravilhoso, dá vontade de eu comprar para pôr na minha casa. É maravilhoso. Mas eu vou estar contribuindo, né? Sim. Eu vou estar contribuindo. Então, assim... Se há procura... Isso, eu não posso fazer aquilo que eu aplico para os meus alunos, ou para os meus amigos, ou o que a gente está divulgando agora. Eu trabalho uma coisa, eu faço outra, eu não posso, então não compro. Nesse espaço que nós estamos aqui do Bosque Maia... Maravilhoso, maravilhoso. Você fala, tá com sol, né? Mas aqui o espaço que nós estamos aqui, tem as árvores aqui, a temperatura é muito mais amena. A questão até do som aqui dos pássaros, do vento aqui, isso ajuda também na questão até psicológica das pessoas. Perfeito, né? Eu vou dar um exemplo, né? Se você olhar a mata, no geral, você vai ver o seguinte, árvores altas de copa, né? A copa das árvores mais altas, se você reparar, pode olhar todas aí, ó, pode olhar, a grande maioria, a folha dela é pequena. Por que a folha dela é pequena? Porque a copa é alta, então a luz que ela precisa, a folha, mesmo sendo pequena, a folha pega. Já uma vegetação mais baixa, normalmente, quando é um vegetal de grande porte, a folha ela tem que ser maior. Por que ela tem que ser maior? Porque ela precisa pegar o máximo de luz que ela pode. E aí a folha se abre. Aí quando você tira as árvores de grande porte e corta e tira para fazer a venda da madeira, essa vegetação pequena ela se perde. É porque uma vive em função da outra. É um equilíbrio. As grandes folhas, árvores, vegetações... Protegem outras, né? Protegem outras. E ela acaba recebendo a quantidade de luz necessária. Tira a árvore, a incidência de luz solar em cima dessa folha vai ser de 12 horas por dia. E o fato de receber luz 12 horas por dia, será que vai ser bom para ela? Vai acabar matando. Sim. Sem contar que o solo vai ressecar. É porque a natureza ela é perfeita nisso. Ela tem um equilíbrio perfeito, né? Então, essa planta ela vive em função dessa daqui, que protege essa outra, que tem esse animal que também se alimenta desse fruto. Isso, uma cadeia. Uma cadeia. Então, assim, é bom imitar a natureza? É bom. Legal. Vamos ajudar, vamos manter. Mas muito melhor do que imitar é respeitar e manter in natura. É maravilhoso quando você faz isso. Até no campo assim nosso das escolas, né? Eu vejo escolas com espaços muito fechados. Você pouco verde você vê. Ou esse verde das escolas é muito mais externo. Então um aluno não enxerga muitas vezes o horizonte. Então, isso é bem interessante, né? E assim, ó, você não vê o verde nas escolas, né? As escolas deviam se adaptar ao espaço. É legal você falar isso, é muito legal. Vai me fomentando que eu vou buscando na minha memória algumas coisas. Quando você viaja com alunos, é importante falar isso. Muitos alunos sabem o que está acontecendo ou teve contato.
E muitos alunos ou muitas crianças, né, isso vale para hoje. Estou falando aqui, ó, para os pais, para as mães, para os alunos, né? Estou falando para todo mundo, é importante o contato com a natureza. Porque hoje é tudo condomínio fechado. Sim. Então, assim, é piso, é cimento, é azulejo. Tem terra, né? Não tem terra. Pra você. A molecada não... Ó, a molecada não... Né? Hoje, poucas pessoas têm contato com a terra, com a vegetação. Pouquíssimo. Isso é importante com os animais. E quando você não tem esse contato, quando você tem esse contato pela primeira vez, às vezes aos 5 anos, aos 7, aos 10, aos 12, aos 15, você não sabe lidar. Até mesmo subir uma árvore, né? Subir numa árvore, atravessar um rio, pisar. Sim. Não, tinha um projeto que eu fazia junto com a minha esposa, né, e a equipe, que era para Paraty. E tem uma praia em Paraty, não vou lembrar o nome agora, mas uma praia muito bonita, maravilhosa, onde boa parte da praia não é areia, é solo lodoso, de mangue. E ninguém pisa, ninguém entrava. Ninguém entrava. Não, professor, eu vou sujar o pé, não, nessa lama. Aí eles só entravam a partir do momento que eu entrava e me melava de lama e bagunçava na lama, aí eles entravam. E aquilo era uma coisa marcante na vida deles. Tanto é que hoje eu tenho alunos que tá com 30 anos, 40 anos de idade, sem falar na minha idade, mas com 40 anos de idade, e fala, professor, eu lembro daquele passeio no mangue, eu lembro daquele passeio em Paraty, professor. Eu fiz muito passeio em Ilhabela, mesmo em Ubatuba, na Ilha Anchieta, onde eu mergulhava, coletava uma grande quantidade de animais, que eles viam nos livros, animais que eram vistos nos livros em sala de aula, e aí eu expunha esses animais para eles, ali eu vivia a cores. Então eles pegavam os animais e falavam da reprodução do animal, das características do animal, isso era maravilhoso, aí depois eu devolvia. Porque tem até aquela questão, como que eu vou falar de uma jabuticaba, você nunca viu? Nunca viu. Não sei como que ela é, qual o cheiro dela, aí, se é pequeno, se é grande. E aí, uma coisa que me deixa triste hoje, muito triste, é assim, de 10, 20, 30 anos para cá, alguns ambientes em que eu frequentava, que eu ia, hoje ele está muito alterado. Muito alterado. Quando eu comecei a minha faculdade de biologia, existiam praias em Ubatuba, que eu ia, era maravilhoso. Tinha anêmona, pepino do mar, estrela do mar, assim, ó, quase pulando no meu colo, né? Era muito grande. Algas, sargaço, tinha uma quantidade enorme de sargaço, tinha uma grande quantidade de uva, de muitas algas, verdes, pardas, vermelhas. Hoje, é lógico que ainda tem, e tem muita, mas nestas praias não tem mais. Molusco, quando você fala de marisco, né? Alguns conhecem como marisco, outros como mexilhão, que é um molusco bivalve. Nas rochas tinha em grande quantidade. Eu lembro que eu era molequinha, eu e meus primos, com o meu tio, a gente ia com canivete, a gente entrava na água do mar, onde a água fica batendo nas rochas, e a gente tirava ali, ó, uma grande quantidade, e fazia, cozinhava e comia. Não tem mais. Entendeu? Esses animais que eu falei para você nessas praias, não tem mais. Tá cheio de barco lá. Barco, jet ski, pier. Ou seja, existe hoje quase que uma industrialização, não sei se essa palavra é correta ou não, desses ambientes onde existe uma reentrância de continente, e essa reentrância de continente ela protege a praia de oscilação de maré, de onda, de vento. E aí, quem tem muito dinheiro faz ali o pier, para quem tem mais dinheiro ainda, colocar seus barcos. Eu não tenho nada contra, eu acho que é legal isso, faz parte da evolução. Mas a gente, é o que você fala. Altera, né? Altera, mas a gente não pode descuidar do ambiente. Senão só penso no lucro e no lazer. E aí eu esqueço do ambiente. O que é o que você falou, de toda essa cadeia sustentável que mantém esse ambiente. E a gente vai perdendo, né, Flávio? Perde aqui, perde ali, perde ali. Eu vi até, acho que na região de Dubai, que eles estão fazendo umas novas ilhas, né? Com uma areia. Eles entraram no mar e estão fazendo ilhas de areia. Estão alterando totalmente. Tá alterando. É bom, acho que é um desenvolvimento, é bonito, acho que é bonito, maravilhoso. Então vamos pensar assim, ó, existem alterações em que o homem faz e melhora? Existe. Se isso vai ter alguma consequência no futuro, a gente vai ter que esperar, né? Agora, o grande problema é quando já existe uma natureza intacta, formada, e o homem mexe, né? Ele começa a tirar o que estava ali. Ele começa a causar um desequilíbrio naquilo que estava equilibrado. É complicado isso. A natureza é resiliente, né? Com a natureza ela consegue regenerar
muitas vezes, mas você não pode forçar tanto assim essa regeneração da natureza. Boa. Né? Ela consegue, se você deixar 30 anos no espaço sem nenhum tipo de contato, ela consegue se, de novo, viver, né? Perfeito. Aí é assim, ó, ela tem essa resiliência, isso é óbvio, né? O planeta é vivo, né? O planeta, ele é vivo. Eu arrisco a dizer que o planeta é um organismo vivo. E ele tá dodói, ele tá doente. Ele tá respondendo, ele tá reagindo a tudo que a gente tá fazendo. E essa resiliência que você falou, que tem na natureza, ela é verdade. Mas assim, ó, nós seres humanos pegamos alguma doença e temos algum problema de saúde, algumas vezes, em 1, 2, 3 dias a gente está curado. Sim. Às vezes é uma semana, às vezes é 15 dias, às vezes é um mês, às vezes é 3 meses, às vezes é um ano, e às vezes são anos de tratamento para se curar. Eu acredito que a natureza e o planeta é a mesma coisa. Existem ambientes em que o homem altera, modifica, e a partir do momento que o homem para de mexer ali, em 5, 10, 15, 20 anos, 50 anos, a natureza repõe. Mas dependendo do machucado, dependendo daquela alteração, Flávio, dá vontade de chorar quando eu falo isso. Eu vi Há muitos anos, 100, 200, 300, eu vi uma reportagem falando dos rios de São Paulo. Então você tinha vários rios que tinham os seus braços ali. A cidade foi crescendo, os rios foram sendo cimentados, né? Mas ele falou assim, ó, todas as regiões que você vê lá, Engabaú, você vê a região lá do Tietê Passa, então são vários rios que existiam ali. A cidade foi tomando conta, cobrindo os rios. Só que os rios estavam ali. Isso. Esse era o espaço dos rios. Isso. É o que eu falo pra você, vai me fomentando que eu vou trazendo ações pra você. É assim, né? O que é mata ciliar, né? Quando a gente fala de mata ciliar em sala de aula, a molecada fica assim meio olhando. Então o que é mata ciliar? Aí eu falo pros meus alunos assim, ó, fecha os olhos. Aí eles... Fala aí, agora imagina um rio, uma floresta, imagina um rio. Eles imaginam um rio. Fala, ó, o rio não tem barranco do lado? Tem. Nesse barranco, coloca um monte de mato aí nesse barranco. Aí tem aluno que abre o olho, olha pra mim, eu falo, fecha os olhos, não olha pra mim não. É pra imaginar. Essa mata que fica na margem do rio, no barranco do rio, é chamada de mata ciliar. E essa mata, ela tá ali por um motivo muito importante. É para segurar a borda e o leito do rio. Não é para mexer. Mas alguém compra aquele espaço e quer fazer um condomínio, quer fazer um parque, quer fazer uma ponte, tem que fazer estrada. E aí essa mata é retirada. A partir do momento que essa mata é retirada, aquele barranco ele perde a sustentação. Ele perde a sustentação, Flávio. Ele vai desmoronar. Aí esse rio começa a perder a questão da profundidade dele. Perfeito. Ele tem que ir para algum lugar. Ele não vai desmoronar para fora, ele vai desmoronar dentro. Aí, o que era profundo, um rio de 5, 6, 7, 8, 12 metros, ele vai ficar reduzido e ele vai chegar a ter 2, 3 metros. Alterou completamente todo o fator biótico que tinha ali dentro. Tudo que era fator biótico de seres vivos que viviam ali, dentro do rio, alterou. Muitos vão morrer, outros não vão se adaptar. E se alterou quem está dentro, altera os animais que estão fora, que frequentam esse rio. E para acabar de completar, vamos com o raciocínio lógico. Se eu desmorono e cai, a margem alarga. O rio alarga. A profundidade diminui. Quando chove, o que acontece com o rio? Ele vai ter que transbordar. Ele vai ter que transbordar. E aí, junto a isso, eu tenho uma população que não para de crescer, e se expande. E onde não pode construir casas, não pode. Por quê? Porque historicamente ali é do rio. Aí a população vai e constrói. Muitas vezes a gente vê, eu entendo que é difícil para todo mundo, eu entendo. Mas é o que eu falo, né? Seria a questão política que tinha que tomar conta disso. As pessoas acabam construindo em cima dos rios. Sim. Aí quando transborda, alaga tudo. Por quê? Porque tomou espaço do rio. E acontece a mesma coisa em grandes cidades. Quando você vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul, aquela região parece que era um charco, né? É um charco, é um plano, né? De fora a fora. Então, quando choveu demais, o que aconteceu com os rios? Eles transbordam, é assim, ó. É mais ou menos como se o rio tivesse vida e ele falasse assim, ó, esse espaço é meu. Esse espaço é meu. Aí, nas grandes cidades, você junta essa questão, mais a questão do lixo fora das casas, que acabam colocando de qualquer jeito, aí vem a chuva, leva o rio, leva o lixo, entope a boca de lobo, junta-se a impermeabilização do solo com o asfalto,
com piso, né? Lixo que é jogado, impermeabilização do solo, retirada da mata. As consequências são essas. Então, assim, se a gente continuar nesse ritmo, né, por onde a gente vai parar? Tem até uns estudos de um tipo de piso de asfalto. Fica aí com a gente, não sai não. Piso asfalto. Continua com a gente aí que o assunto tá ficando bom, cara. Piso asfáltico ele tem a capacidade de absorver a água, né? E assim parece que demora, acho que 10 horas para essa água chegar até o lençol freático. Então, vamos pegar isso aí, ó. Consegue absorver a água passa. Você tá falando do asfalto, né? Asfalto. Então, legal. Eu não ia falar isso se você tivesse comentado comigo. Vamos lá. Quem tá assistindo a gente aí gosta de... melhor com os pisos que eram feitos no asfalto. Sim. Eram pedra, né? A gente aí gosta de Fórmula 1 ou já pegou um avião. Quando tem corrida de Fórmula 1, imagina se o asfalto de Interlagos fosse igual ao asfalto da Paulo Facini. Sim. Ou da Avenida Paulista. Não tinha corrida. Não tinha corrida, porque enche de água. Então, esse asfalto, existe uma porosidade para que a água seja absorvida, né? Ela seja infiltrada, na verdade, o mais rápido possível, e um sistema de drenagem para que a água saia dali. Poderia colocar isso nas ruas? Poderia, mas eu acho que acabaria sendo inviável devido ao valor. A não ser que desenvolvimento com tecnologia crie-se esse asfalto de uma forma barata, mais barata. A curto prazo não, mas a longo prazo sim. Né? É possível, né? Utilize-se do pneu, que já vem sendo utilizado para isso, né? Pista de aeroporto. Ele tem que ser um asfalto próprio para a pista do aeroporto, com um sistema de drenagem muito grande. Para que toda essa água que fica ali, ela não pode ficar acumulada, ela tem que chover, bater, cair e ir embora. Porque senão o avião não vai virar um avião, né, Flávio? Vai virar um avião esqui, um jet ski. O que acontece é que você tem aqui, ó. Você tem aqui uma vegetação no chão, que é terra. Sim. Vai chover, essa água vai ser absorvida. Sim, vai para o lençol freático, vai para uma nascente. Que essa é a ideia, né? Tá aí o aquífero Guarani que não deixa mentir. A água tem que ir para o lençol freático. Essa é a ideia. Agora, existe todo um sistema de tubulação, onde a água chove e vai para esse sistema, para não dar enchente nas grandes ou pequenas cidades, né? Na região metropolitana. Mas tá tudo entupido. Aí você junta isso, algumas reportagens que eu já assisti, não estou dizendo que são todas, mas existem empresas responsáveis e empresas que não são tão responsáveis assim. Aí o resíduo, o resto de concreto, desses grandes prédios que são construídos, ele é descartado de uma forma errada. E aí esse cimento acaba caindo na tubulação das grandes avenidas. E aí ele vai se solidificar, e aí vai entupir. Ou seja, o espaço que tinha para passagem de água, que era enorme, vai diminuir. O fluxo de água vai diminuir. Aí dá-lhe chuva, por causa da falta de vegetação, vai alagar. Aí cadê a mata ciliar? Foi retirada. Opa, o espaço do rio foi tomado. Aí o consumo, a gente consome um monte de coisa que depois vai ter que descartar e não pensa nisso. Eu vou dar um exemplo, eu falo para os meus alunos isso. Nada na minha casa que é reciclável, eu jogo no lixo. Nada, nada. E eu nem falo que é lixo, né? Eu falo que é material reciclável. Eu tenho dois tanque, dois cestos enormes. Um é lixo úmido, o outro é lixo seco. Então, vidro, papelão, plástico, ferro, lata de alumínio, é nesse espaço. Aí, tudo isso eu coloco num saco e levo para reciclagem. Ou então eu entrego para alguém que faz a coleta. Não tem espaço físico para você colocar todo esse lixo, né? Aqui. Na casa é difícil. Juntou um pouquinho, leva. Juntou um pouquinho, leva. Porque assim, ó, hoje, para onde vai o nosso lixo? Os aterros não tem mais espaço. Não tem mais espaço, Flávio. Não tem mais espaço para fazer aterro. Não tem mais aterro. Aí assim, ó, se na minha casa passa a coleta do lixo de terça, quinta e sábado. Se tudo aquilo que é reciclado eu colocasse junto com o lixo, e todo mundo fizer isso, um aterro sanitário, para ter vida útil de 20 anos, ele vai ter de 10. Porque está indo muita coisa para lá que não precisava estar indo. Agora, se todo mundo separar a reciclagem, separa o lixo em casa aí, galera, tudo que é reciclável, lata de alumínio, vidro, ferro, papelão, separar de ladinho, leva para doar. Ó, você vai estar ajudando alguém a ter um faturamento mensal, uma renda. E tem uma importância muito grande das pessoas que fazem a coleta desse... Perfeito. Eu tenho amizade com uma meia dúzia ou mais. Mas se o pessoal parasse de fazer a coleta, as cidades iam virar um caos. Ia agravar. Sim. Porque você vê, ó, na minha casa lá, seu Wilson, aquele abraço. Seu Wilson pega a coleta lá em casa. Muito obrigado, seu Wilson. Continua fazendo o trabalho do senhor. O senhor está de parabéns. Né? Então, assim, eles fazem essa coleta. Então, eles têm uma renda. A gente ajuda a diminuir o volume de lixo no aterro sanitário.
diminui o gasto de energia, né, para a retirada de matéria-prima do ambiente, diminui a degradação ambiental para a retirada de matéria-prima. Né? Se a gente parar para pensar, até o alumínio chegar ao formato de uma lata de alumínio que é retirado do ambiente, o alumínio é retirado do solo. Sim. A gente sabe disso. Até chegar nesse processo, tenta imaginar a degradação que foi feita naquele ambiente. Acabou com o ambiente. O gasto de energia que teve, o gasto financeiro. Sim. Agora, não é muito mais fácil pegar toneladas de alumínio e reciclar? É muito mais fácil. Vidro, papelão. Então, se a gente parar para pensar, assim, ó, eu vou consumir, não vou dizer consumir menos, né? Eu vou ser um pouco mais criterioso naquilo que eu vou consumir. Principalmente porque eu tenho que pensar naquilo que eu vou descartar. E eu pensar nesse sentido, e quando eu descartar de forma correta, de forma correta, nossa, somos quantos bilhões de habitantes hoje no planeta? Sei lá, 8 bilhões por aí? É, mais ou menos. Por volta disso. Isso. Pensa, se boa parte fizer isso. Recicla. Importante. Mas é importante fazer assim, o individual, né? Sim. Individual seu ali, para que você tenha os 8 bilhões de pessoas fazendo. O que eu falei aquela hora para você? Ah, é legal ter uma visão macroscópica. Mas você tem que saber o micro. Tá, e o micro? O que você está fazendo? Né? A gente falar de um formigueiro, o formigueiro tem quantas formigas, cara? Cada uma é importante. Ah, mas pequeno que eu vou fazer? Ah, né, mano? Tem sim, lógico que tem. Se cada um... E outra, né? Eu acho que a questão da gente fazer é exemplo. Isso começa pela escola, né? Exemplo. Escola Os meus filhos não jogam nada que é reciclável fora do recinto de reciclagem. Nada. Então, assim, eu acredito que os filhos deles também vão fazer a mesma coisa. Questão de cultura e questão de educação. Se todo mundo fizer isso... Educação ambiental, né? Você sabe isso, nós trabalhamos juntos, Sim. 17 anos, quase 18 Sim. anos, parceiraço aqui na área da educação, grande Flávio, os melhores professores de matemática que eu conheci aí, que eu conheço, cara fantástico. A gente trabalhou junto, e a gente, na nossa escola, onde a gente trabalhava, né, era maravilhoso. Né? Saudações ao Colégio Oficina, onde formaram-se alunos maravilhosos, onde meu filho estudou até o 9º ano. Por falar em escola, né, nós trabalhamos muito tempo juntos. Que espaços ambientais nós temos aqui em Guarulhos que você poderia dar uma sugestão? Vamos lá. Primeiro, eu acho que este que nós estamos aqui, né? Bosque Maia, onde praticamente, eu acho que todo guarulhense conhece, já veio, e se não veio, já ouviu falar. Que está aqui na Avenida Paulo Facchini. É um espaço grande, muito bom, extremamente arborizado. Então eu acredito que esse seria um. O Parque Fracalanza, que fica ali na Vila Augusta, se eu não me engano. O Lago dos Patos, né? Que não seria um espaço arborizado, mas a gente tem um lago lá muito bonito, onde é importante para as questões de umidade relativa do ar naquele ambiente. Sempre é muito importante. E, se eu não me engano, o Parque Ecológico ali do Tietê, uma parte está em Guarulhos, ou assim, na divisa com São Paulo, eu acho que são parques que são hoje, né, mais frequentados pelos guarulhenses, mas eu acredito que tem espaço, deve ter outros parques, eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que tem espaço para fazer mais. Com certeza tem espaço para fazer mais. Lembrando o nosso zoológico de Guarulhos também, o zoológico, que a gente pode frequentar também, que tem um espaço não de parque, né, mas para ser visitado e para ser conhecido também, né, pelo guarulhense. Acho que é importante falar. E preservar, manter, né, cuidar, é importantíssimo. Aí, em relação a esses parques, envolve a gestão política do município, né, que seria importantíssimo isso, tá? Fica aí, tá dado o recado, tá legal? Eu queria que você mostrasse alguma coisa interessante aqui do Bosque Maia. Vamos entrar aqui em alguns lugares aqui e ver um pouquinho dessa vegetação. Acho que a gente pode encontrar algumas coisas interessantes. Bora? Então, se a gente estava falando do parque, né, do Bosque Maia, se vocês pararem para perceber, o Flávio tinha comentado que existem espaços onde pega sol e onde não pega. Então, onde não pega, existe uma umidade natural, uma umidade relativa, ela é natural. E aí a gente acaba encontrando o quê? A gente acaba encontrando um ambiente onde vai se desenvolver alguns vegetais. Esse vegetal pequenininho aí, ó, a gente chama de vegetal inferior, isso é uma briófita, né? Isso aqui é maravilhoso, ó, tá? Por que isso aqui é maravilhoso? É indicador de poluição também, né? A gente vê um vegetal desse aí e fala assim, ah, mas é uma planta. Ele não tem raiz, não tem caule, não tem folha, não tem... É um vegetal diferente, ele tem rizóide, cauloide, filóide, são características para esse tipo de vegetal, mas ele só vai crescer onde tiver umidade, e para ter umidade tem que ter vegetação.
Então, assim, se não tem degradação, você vai encontrar briófita. Isso é fundamental, isso é importante, tá? Muito importante. Vamos lá? Dá licença aqui. Ali, aquele ali. A gente pode perceber o seguinte, ó, nós saímos daquela parte que estava cimentada ali, com muito cimento, né? Uma parte mais impermeável, e a gente entrou aqui na parte da trilha. Então, se a gente começar a perceber, vocês vão ver que o clima aqui dentro é diferente, né? A temperatura, a umidade relativa do ar, existe um ambiente muito mais aconchegante, vamos dizer assim, em relação aos seres vivos, aos vegetais, aos animais que estão aqui. A gente tem árvores aqui, ó, que são grandes, e a gente percebe que na própria árvore a gente tem outros tipos de seres vivos, né? Essas manchas brancas que a gente vê assim numa árvore, isso aqui é um ser vivo, isso aqui é líquen, né? Aí você fala, pô, mas o que é um líquen, né? O líquen é um entrelaçamento, né? Uma união, um mutualismo, né? De algas e fungos. E aonde tem esse tipo, ó, tá vendo? Esse aqui é um tipo de líquen, esse aqui é um outro tipo, né? São espécies de líquens diferentes. E onde a gente encontra espécies de líquens diferentes, a gente vai encontrar o quê? Essa diversidade, e é como se fosse um indicador de poluição. Se tem vegetação, se tem líquens no ambiente, é um ambiente que não é poluído, ou tem pouquíssima poluição. Agora, quando você anda num lugar e você não encontra vegetação, você não encontra líquens, a probabilidade desse ambiente ser um ambiente mais poluído é muito grande. Então a gente tem que preservar muito, tá? Isso é importante. E a gente está andando aqui, então a gente vê que esse espaço aqui, ó, do Bosque Maia, é Mata Atlântica. Então, se vocês lembrarem na conversa que a gente estava tendo, né, a gente falou muito da preservação da questão ambiental e de não mexer onde está quieto. Não mexe, a natureza sabe o que faz. E aí a gente andando, a gente percebe o seguinte, essa árvore aqui, ó, é um pinheiro, né? A gente chama, tecnicamente, a classificação dela, essa aqui, ó, a classificação dela, ela é grande, né? Ela é um gimnosperma. Então, assim, essa árvore, ela, só se eu estiver muito equivocado, essa árvore, ela não é nativa daqui. Ela acaba sendo um vegetal exótico. Alguém plantou essa árvore aqui. Alguém colocou essa árvore aqui. E ela se desenvolveu. Mas é uma árvore em que nenhum pássaro vai fazer ninho nela. Ela não tem flor. Ela não tem fruto, né? E por ela não ter flor, ela não ter fruto, consequentemente, ela está aqui, ela vai fazer sombra, mas ela não é nativa daqui. A gente tem que plantar árvores, né? Ah, vamos reflorestar. Maravilhoso, eu acho que tem que reflorestar sim. Mas espera aí, vamos entender, vamos pesquisar primeiro quais são as árvores nativas, porque a partir do momento que você coloca um vegetal que ele não faz parte dali, a gente pode ter um problema muito sério, né? Não é esse caso, mas um problema muito sério, porque ele pode se arrastar. E ele toma conta desse espaço, ele domina esse espaço, não sobrando espaço para vegetação nativa. É mais ou menos o que vem acontecendo com o peixe-leão. E, Jefferson, seria legal colocar até a imagem do peixe-leão, tá? É mais ou menos o que está acontecendo com o peixe-leão em Fernando de Noronha. Ele não é dali, ele não é daquele espaço, ele não é, se eu não me engano, o peixe-leão não é nem do Brasil. E alguém trouxe, alguém soltou e ele se adaptou. Ele é exótico, ele se adaptou. E o fato dele ter se adaptado, ele não tem um predador natural. E por não ter um predador natural, está se reproduzindo demais. Há uns 15 ou 20 dias atrás, eu venho acompanhando isso, e encontraram um peixe-leão de, não sei se foi de 40 ou 50 centímetros. É um absurdo. É muito grande. Mas por quê? Porque ele não tem predador. Então, a partir do momento que algum animal ele é colocado, né, inserido no ambiente que não é dele, ele é um animal exótico, assim como o vegetal. Se ele se adaptar, pode vir a ter um problema sério. E hoje, em Fernando de Noronha, foi liberado a pesca para caçar, para pescar esse peixe, para tirar de lá. Porque a proliferação dele está muito grande. É a mesma coisa em relação aos vegetais. A gente tem que tomar muito cuidado com o que planta e onde planta, porque se espalhar, fica complicado. Não é o caso dessa árvore, né? Que é uma árvore de semente nua, né? E por isso ser uma árvore de semente nua, não tem flor, não tem fruto, e isso faz tranquilamente ela ficar aí quietinha, né? Mas não vai ser um ambiente, não é uma árvore onde pássaros vão fazer ninhos ou buscar seus frutos para se alimentar. É importante a gente saber disso também. Então, a gente andando aqui pelas trilhas do Bosque Maia, a gente vê diversas árvores, diversas espécies, e aqui a gente vê mais uma, mas o interessante não é
propriamente eu saber qual é a espécie da árvore, né? Mas a gente consegue perceber o seguinte, que eu tenho um caule e nessa árvore a gente encontra uma outra espécie de vegetal utilizando a árvore como forma de sustentação. E isso acaba tornando a árvore um ecossistema também, porque aí com certeza animais e vegetais acabam se apropriando do caule dela para conseguir se desenvolver e se reproduzir. Isso é fantástico, isso não tem preço, isso é maravilhoso. Bom, é importante a gente saber disso. Então, é assim, ó, a gente está conversando lá a respeito, vamos ver algumas coisas que a gente pode perceber, né? Ó, aqui, ó, a gente tem a ponte, a gente tem vegetação, tem o parque, tem a parte sombreada, a parte de sol. E essa parte verde aqui que está então, a gente começa a perceber o seguinte, né? É normal? Não é normal. É bom? Não é bom. Né? Eu acho que se tivesse um pouco mais de atenção, ficaria melhor. Aí a gente percebe, para você ver, ó, tem uma flor ali, é linda, eu não sei qual é a espécie, mas ela é maravilhosa, ou seja, com certeza ela é daqui. Acabou caindo aqui, ela é daqui. Se a gente perceber, ó, tem um caulezinho ali, ó, tem formiga passando por cima daquele caulezinho, aquele galhozinho verde, ó. Isso faz parte do contexto. E aí a gente percebe que, além dos fatores naturais... Essa parte verde da água é o quê? Isso aí, normalmente, alguns aspectos desse acaba sendo chamado de eutrofização. É um processo que acontece na água, que não é bom, né, mediante algum descarte de produtos químicos, ou às vezes de esgoto doméstico, e acaba proliferando algas e bactérias. E isso não é bom, não é bom. Nem para os seres vivos que estão aí, nem para os que estão fora. Por isso que eu estou dizendo, né? Um pouquinho mais de cuidado seria legal. Ó, vou dar um exemplo. Ó. Tem um papelzinho de bala ali, é coisa pequena. Ah, mas é um papelzinho de bala. Não sei se é garrafa plástica ali ou embalagem plástica ali. Ah, mas é tão pequeno, né? A gente não pode se preocupar. Não, tem que se preocupar com um papelzinho de bala. Porque às vezes um papelzinho de bala, algum animal come, vai morrer. Ah, um chiclete, você mascou um chiclete, jogou o chiclete fora. O chiclete que você joga fora, algum passarinho, devido à cor do chiclete, o sabor e o cheiro, ele vai bicar, achando que é comida, semente, fruta. Aí o chiclete gruda no bico dele, aí ele morre. Aí você fala, mas é só um passarinho, para com isso. Fazer a sua parte, né? Um passarinho, ele é um fantástico dispersor de semente. Não é apenas um passarinho. Isso, não é apenas um passarinho, né? Ele dispersa a semente e às vezes ele come uma fruta, uma goiaba com muitas sementes e ele sai voando e vai fazendo cocô pelo mundo afora. Aonde o cocôzinho dele caiu, a semente passou pelo trato digestivo dele e vai bater no chão e vai germinar, desde que o ambiente e o solo, as características ambientais sejam favoráveis. Aí a gente vai ter outras vegetais, que nós chamamos na biologia de angiosperma, que é um vegetal completo, né? Ele tem raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, que vai atrair outros pássaros, outros mamíferos, incluindo o homem, que vão comer e vão dispersar semente. Então, partiu de um passarinho pequenininho. Então a gente não pode, é só um passarinho. Tudo é importante, todos são importantes. É cada pedacinho. As questões ambientais é isso, né? E é legal a gente falar assim de desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade. O que significa? É duas palavras, né? Desenvolvimento sustentável ou uma palavra, sustentabilidade. O que envolve isso? Numa frase bem curta, mas extremamente abrangente. Desenvolvimento sustentável é você, nós podemos usar tudo que a natureza fornece hoje, tudo, com consciência, sem esquecer da geração futura. Quem é a geração futura? Os meus filhos, os meus netos, seus filhos, seus netos. Porque se a gente só retirar, Flavião, o que vai sobrar? Não sobra nada, né? Uma caixa d'água que só sai água e não entra, vai secar. Sim. Esse é o grande problema. Então, a aparência, as características são bonitas, mas tem que ter mais cuidado. E isso aqui, isso aqui, às vezes o vento trouxe, às vezes veio do lixo, mas se cada um fizer a sua parte bonitinho, não vai acontecer isso. É importante. É o respeito. Vamos lá voltar para o nosso papo? Vamos lá para a mesa. Então, assim, a gente tem que entender que se a gente passar para os nossos alunos e passar para os nossos filhos, e até mesmo para os amigos mais velhos da nossa idade, que não teve essa percepção ainda, as coisas vão mudando, né? Tomar cuidado para não passar por eco chato, né? Sim. Tem que tomar cuidado com isso. Né? Aí a coisa vai acontecendo. Nosso papo aqui, você viu que é bastante produtivo, né? A gente falou aqui de vários assuntos aqui, a questão da natureza, a questão aqui do meio ambiente, dos espaços verdes das cidades. E para finalizar aqui, eu queria que você colocasse qual é o seu olhar para a vida. Eu assim,
eu acredito sempre numa vida feliz, né? Uma vida feliz. E quando eu era pequeno, eu escutei meu pai falar assim, vou até tomar cuidado para não chorar, porque meu pai tá lá no céu, e foi um dos maiores exemplos para mim, meu pai e minha mãe. Minha mãe tá aqui comigo ainda, meu pai tá no céu. E ele falava assim, né, uma vez estava numa roda de amigos, os amigos conversando, né? Cada um falando que o filho ia ser quando crescer. E aí perguntaram para ele, e aí, Luiz, seu filho vai ser quando crescer? Eu tava do lado. Ele olhou para mim e falou assim, meu filho, ele olhou para mim e falou assim, ó, meu filho vai ser feliz. Feliz. Então assim, ó, se você quer ser feliz, você tem que, de uma certa forma, fazer coisas boas. Eu não vou falar para você buscar felicidade, porque é uma coisa diária. Então assim, ó, uma das coisas mais importantes é você fazer a coisa correta, trabalhar de forma correta, respeitar as pessoas, respeitar a individualidade de cada um, respeitar as necessidades de cada um. E a nível de planeta, se nós não fizermos alguma coisa, né, não tivermos um olhar, né, ou o nosso olhar não for muito semelhante a nível de preservação, vai ficar difícil. Mas eu acredito no ser humano, eu acredito nas pessoas. Eu sou professor, eu preciso acreditar. Eu estou deixando um pouquinho de mim, um pouquinho do meu legado para cada um, para os meus filhos, para os meus alunos. Tenho certeza que o Flávio também, que é um cara fantástico. Mas tem uma pessoa que tem um valor gigante como pessoa, é o professor Flávio. Então, eu acho que o nosso olhar para o futuro tem que ser um olhar de esperança, de acreditar, de bem-estar, de um futuro promissor, em que todos serão felizes. Eu acho que é isso. E a gente tem que cuidar para que isso aconteça. Eu não posso cuidar só de mim, eu tenho que cuidar de mim e ao meu redor. Porque não é legal ser feliz sozinho, é legal ser feliz com todo mundo junto. Valeu? Obrigado, mano. Acho que é isso aí. Agradeço. Obrigado, Flávio. Tamo junto, cara. Tamo junto. É isso aí. Bom, um abraço, gente.